Pessoal, bom dia, né? Mais uma videoaula. E essa videoaula é para o 9º ano A e B do Antônio Jesuíno e o 9º ano A do Paulo Ferraz. Eu tinha prometido a vocês que nossa aula hoje seria diferente, né? Mas infelizmente a professora parece que já está caducando. Eu esqueci o pendrive, viu, pessoal? E aí eu vou transmitir a aula mesmo no gogó, como diz vocês. E aí, o que nós ficamos de falar hoje nessa aula de história? Né? Nós ficamos nessa parte aqui do livro, viu? Que é a página 74. Vocês já pegaram o livro, né? Devem estar com o livro em mão. E o tema da 74 são as consequências causadas pela quebra da Bolsa de Valores, né? Que aconteceu em Nova York, não é? Ou nos Estados Unidos, né? Que é um país da América aqui, né, no nosso também continente. Então, vamos ver aqui o que isso causou. Quando é consequência, são os fatos causados por essa, não é, por essa quebra na economia, que vocês sabem muito bem que quando teve essa quebra na economia, ela não afeta só os Estados Unidos da América, não. Ela também afetou outros países da Europa, porque, como nós já estudamos, os Estados Unidos, ele emprestava dinheiro. Né? O mundo pós a Primeira Guerra Mundial, ele emprestou dinheiro para os países perdedores da guerra. Ele tinha empréstimo com a Itália, com a Alemanha e até com os países que venceram a guerra. Né? Tinha um investimento muito alto dentro desses países. E também tinha acionista, nós falamos a questão, né, de ações na Bolsa de Valores, e tinha acionista do mundo inteiro, né? Inclusive de lá, né, dos países da Europa. Então, vamos ver aqui o que está escrito aqui no livro de vocês sobre essas consequências na quebra da Bolsa de Valores. Então, vamos acompanhar aí a leitura e em seguida eu vou explicando, tá ok? Então, vamos lá. Muitos especuladores, né, dos Estados Unidos, eles recorriam a empréstimo bancário para comprar ações. Com esse, né, o que eles chamam de crash da Bolsa de Valores, eles não tiveram como pagar empréstimo que eles haviam contraídos. Então, assim, os bancos ficaram sem dinheiro, né, para garantir os valores depositados nas contas de milhares deles, né, que são chamados correntistas. Isso aí provocou ainda mais o sistema econômico dos Estados Unidos. Que essa quebra na Bolsa de Valores, ela afeta o sistema bancário de lá. Então, o dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente sumiram. Por exemplo, sumiram como? Eu tinha uma poupança lá, né? Eu guardei um dinheiro numa poupança no banco. Então, aquele dinheiro eu tinha investido na poupança, eu não tinha comprado ações, mas eu tinha investido meu dinheiro lá. Naquela época, as poupanças, elas forneciam, né, aos clientes do banco juros. Então, quem tinha um dinheirinho extra, corria para a poupança, para aumentar esse dinheiro. Então, o que foi que aconteceu? O banco usou meu dinheiro. Por exemplo, esse dinheiro estava na poupança daquelas pessoas, dos clientes do banco. Então, aquele dinheiro foi usado. Usado como? Como um empréstimo. O banco financiou os acionistas. Então, com isso, perdeu o banco, perdeu o cliente do banco que tinha emprestado o dinheiro, automaticamente junto com os acionistas, quem comprou as ações das bolsas, da Bolsa de Valores. Então, vamos ver aqui do mercado. Então, para reorganizar isso, eles precisavam de quê? De dinheiro. Né? Precisavam de dinheiro. Então, acreditando que o mercado conseguiria se organizar, né, ou reorganizar a situação, o governo dos Estados Unidos, por si só, né, ele não tomou, pessoal, ele pensou, não, as empresas, elas quebraram, elas vão ter, né, elas vão ter que se levantar sem precisar de dinheiro, presta atenção, de dinheiro do Estado. Então, o governo, no primeiro momento que a gente vê na história da crise econômica, é que ele não tomou nenhuma iniciativa em ajudar esses grandes empresários, ok? Então, a situação foi se agravando e o mercado não conseguiu, em hipótese nenhuma, se erguer novamente. Aí é onde o governo vai ter que entrar, né? Ao lado desses acionistas. E aí, aqui diz o seguinte, continuando aí o parágrafo. O mercado, porém, não conseguiu, né? E por si só, a economia capitalista, ela entra em crise. E se prolonga aí por vários anos.
Esses vários anos aí de queda na economia, o que causa? Uma grande depressão, né? Uma grande crise, desemprego, né? Pessoas deixaram, os desempregados saíram de onde moravam, que pagavam aluguel, deixaram de pagar aluguel, talões de energia atrasado, de água, né? Várias questões econômicas dentro da família fizeram com que esse pessoal procurasse uns lugares para morar. É o que nós chamamos aqui de favela. Invadem terrenos e começam a construir. Está mostrando aí abaixo do que vocês estão vendo aí, do conteúdo, esses lugares. Então, é por isso que na aula passada eu disse para vocês estão pensando que em país, né, desenvolvido também não tem desemprego, não tem pobreza? Tá aí um exemplo. Né? Nós estamos falando aqui de uma crise que aconteceu, que as pessoas tiveram que sair de onde moravam, né, de casas boas, de bairros bons, e foram morar na periferia, em margem de rio, e aí está um exemplo. Construir casas aí, né, sem nenhuma organização social, sem nenhum saneamento básico. E aí, quando isso acontece, é que a gente vai ver que o governo de lá, né, começa a tomar medidas para melhorar a situação dos Estados Unidos. Então, aqui vamos ver o que é essa Grande Depressão, quais são os efeitos dela, né? Então, vamos ver aqui. Os efeitos, né, dessa crise, ela tem se estendido pela maior parte do mundo, durante a década de 1930. Os países da Europa Ocidental foram os que mais sentiram a crise, mais até do que os Estados Unidos, né? Como também eles tinham dívida, eles contraíram dívidas, eles foram prejudicados, e a situação deles ficaram pior do que depois da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, aqui fala da União Soviética, né? Lá não havia bolsa de valores, nem capital especulativo. Além disso, o país não havia sido, aliás, o país havia sido isolado pelas economias capitalistas, que temiam a expansão mundial. Então, a economia, né, da antiga União Soviética era socialista. E o que é socialista? Vocês já ouviram falar, um sistema social, né? Socialista, tem muito país que adota essa política. Né? O que é um sistema socialista? É um sistema baseado, né, na igualdade de todos os seres humanos ganhar o mesmo tanto, viver da mesma maneira. Isso é bom? Não sei, né? Não sei, a gente um tempo vieram o pessoal trabalhar aqui de Cuba e lá todos os salários deles eram fiscalizados pelo governo de lá, que eles não podiam, por exemplo, tinha os médicos que vieram de lá. Então, o médico de lá não podia ganhar igual um médico brasileiro. Era controlado pelo governo de lá. Para a renda dele não aumentar. Entenderam? Então, isso aí é o socialismo. Dentro desse país tem um socialismo, onde todo mundo tem que viver da mesma maneira, sem uns, né, ganhar mais do que o outro e nem a classe social aumentar. E quem controla isso? O governo. Aqui o sistema capitalista, por exemplo, que acontece aqui nos Estados Unidos e em vários países do mundo, é que cada um, né, tem uma vida conforme o que ganha, o capital. O capitalista vem de capital, de dinheiro. Né? E essa é... Quantos minutos já tem? 8 minutos. Sim. Aí sim, pessoal, vamos voltar aqui. Durante essa grande depressão, a crise capitalista, ela sofre um isolamento, né? Aliás, capitalista não, socialista, sofre esse, né, isolamento. Os soviéticos, né, eles sofrem os resultados mais terríveis da Grande Depressão Econômica. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os trabalhadores foram os que mais sentiram os efeitos da crise. Durante esses 3 anos, a população, né, do desemprego, ela saltou de 400 mil, sabe para quanto? 14 milhões de pessoas. Então, esse povo aí, pessoal, estava todo desempregado. Agora, vocês imaginem, né, uma população com 14 milhões de pessoas desempregadas, todo esse pessoal perderam o emprego. Agora, pense numa, digamos assim, numa preocupação grande para quem governava esses países. A miséria estava assolando nessa época. Então, e aí? Que medida um governo deveria tomar para acabar com essa crise econômica? Porque quando o país não vai bem, a culpa não só é da população, não. Das pessoas que administram também esse país. E aí vem um novo governo, e aí ele se preocupa com a economia.
Então, essa economia, ela começa a se recuperar, né? E aí é o que chamava de o New Day. Eu não sei falar inglês, não. Acho que é o New Day. Então, vê, o DEAL, do jeito que vocês quiserem pronunciar em português. E o que é isso? Um novo acordo econômico acontece nos Estados Unidos, né? Então, nesse primeiro momento aqui, do que foi falado até agora, o que a gente vê, o que vocês têm que entender sobre essa crise econômica, a crise de 1929? Vocês têm que entender que ela teve início em qual país? Nos Estados Unidos da América. Essa economia, ela comprometeu vários países, inclusive os países europeus, não foi? Os países da Europa. Essa crise, pessoal, ela está associada a uma especulação financeira. Podemos chamar isso de especulação financeira. E ainda a ausência, né, no regulamento bancário. É isso que vocês têm que entender aqui no nono ano. Então, ela também está relacionada, digamos, à superprodução e à produção industrial. Ela está relacionada. Gerando aí o quê? Acabei de falar, um grande desemprego à população, né, de muitos países. E com o desemprego, o que vem? Os problemas sociais que a população sofre, né? E aí, outra coisa que vocês têm que entender aqui, em tudo que foi falado na aula passada e nessa, é que essa economia capitalista, ela tem um caráter internacional, viu? Ela tem um caráter internacional. Então, até aqui está entendido, tá? Então, vamos lá. O ano era 1993. A crise aconteceu em 1929. Então, 4 anos depois, né? Um democrata chamado Franklin Roosevelt, ele assume a presidência dos Estados Unidos. Ele foi eleito com uma promessa, que promessa era essa que ele tinha feito para a população dos Estados Unidos, recuperar a economia do país. Havia quantos milhões de pessoas desempregadas? Acabei de falar, 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Naquele momento. O novo presidente, ele adotou um ambicioso programa de combate à crise, que é o que nós chamamos de The New, o novo acordo. Então, vamos ver aqui qual era a base desse programa. Era o abandono do liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia estadunidense. Essa medida ela foi prevista como a única saída para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política do livre mercado. E aí adotou uma outra medida. Então, ele cortou essa política do livre mercado, para ele ter um domínio do que acontecia, né, na economia. Então, o programa desse Franklin Roosevelt, ele seguiu, em grande parte, umas propostas que era, né, de economista britânico, que é esse John Mike Kennedy, que ele defende o papel do Estado como regulador nas atividades econômicas. O Estado tem que ter esse olho, né, dentro da economia do seu país. Que o Estado, ele estando, né, presente no que entra, no que sai, em toda a economia, ele, né, pode aí, de certa forma, evitar uma crise. Ou então, ele tem medidas para evitar, né, essa crise. Então, ele reduziu aí esses efeitos, né, causados por essa crise econômica. E aí vamos ver as medidas que eles tomaram. Não só ele, mas também quem estava lá no governo junto com ele, né, os economistas. O pessoal que fazia parte da administração econômica dos Estados Unidos. Então, as medidas que eles tomaram foram as seguintes. Realização de ações para aumentar os rendimentos dos agricultores. Então, o que foi que ele fez? Ele fixou limites da produção, recuperando aí os preços e o fornecimento, né? Aliás, e fornecendo incentivo às exportações. Ele também, a outra medida criada por ele, foi um programa de auxílio à indústria, né, emprestando dinheiro, com concessões de financiamentos a juros muito baixos. Ele também comprou ações, né, e vendeu ações a outras empresas. Então, em dificuldades,
Ele comprou ações de empresas que estavam em falência, investiu nessas empresas e aumentou aí, não é, o lucro dessas empresas. Outra medida, reduziu a carga horária, a jornada da carga horária dos trabalhadores, né, por semana, e criou novos postos de trabalho, né, abriu outras empresas, outros meios do pessoal, outros programas para o pessoal trabalhar. Em quê? Houve muita obra pública, né, visando aí o aumento e a oferta de emprego. Abriu empresa do governo. Por exemplo, o calçamento é uma medida tomada para melhorar a situação, né, de uma população. Não só a situação de saneamento básico, mas as pessoas que trabalham lá ganham dinheiro. Aí tem aí, vocês estão vendo embaixo aí, trabalhadores na Califórnia, São Francisco, na Califórnia, trabalhando em obras do governo. Então, aí, pessoal, é o quê? Ele oferece emprego. Oferecendo emprego, aqueles, né, 14 milhões de pessoas que estavam desempregadas, acham um meio de ganhar um salário. E aí, ele adota o salário mínimo, né, para esses empregados. Então, o que a gente vê? Esse novo acordo, o New Deal, ele teve sucesso. E alguns anos depois, a economia dos Estados Unidos se recuperou. Entendeu? E essa recuperação, ela foi financiada com dinheiro público, obtido com aumento de impostos. Não só o governo melhorou, mas a população pagando impostos. Então, a taxação dos cidadãos mais ricos foi um mecanismo escolhido pelo governo para garantir a distribuição e renda e ainda financiar a recuperação econômica do país. E o que os Estados Unidos é hoje? Uma potência mundial. Não é verdade? E aí, vocês, na próxima aula, aqui tem uma atividade, viu? Deixa eu falar para vocês sobre ela. Uma atividade na página 82. A primeira questão é para vocês, né, fazer aí uma síntese sobre esse período entre guerras. E aí tem o segundo, que é para vocês explicar o que foi essa Grande Depressão, viu? E aí vocês vão copiar ou só as respostas no caderno. Quem quiser copiar a atividade, eu acho que não há necessidade de vocês copiarem a atividade no caderno. E só responder essas questões. Eu não vou dizer número de linha, porque vocês aqui vocês vão começar do primeiro e vocês vão respondendo e vai, né, de acordo com cada questão, vocês vão vendo o número de linha que, viu, que dá para responder. Então, na próxima aula nós vamos concluir, né, vamos corrigir essa atividade aqui na sala, não é? E eu vou dar uma pincelada sobre o totalitarismo na Europa, o fascismo na Itália. Que esses assuntos aí, vocês já devem estar estudando, que vocês vão pesquisar ele para responder as 10 questões do simulado, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula, pessoal.